taken this on that TT killing you put bestalhado. Essas crianças de hoje em dia, tudo emo. Nosso tempo era emo. Moet je daar een lijf doen? Ja, ik moet de live doen, omdat ik moet work. E aí, povo de Deus, vamos livear. Arrumei um trabalho aqui, tô de babado, os filhos da minha amiga. As pestes só falam holandês. Mas ele fala holandês da Holanda, não é o holandês que eu falo aqui, né? Então vamos lá para a live polêmica do dia. O que diz a constelação sobre o aborto provocado? Que é um crime, que equivale a um crime, etc, 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 etc. Vamos falar de várias camadas, tá certo? Primeiro, não existe ninguém a favor do aborto. Não existe. Ninguém acorda e diz assim: ah, menina, nada pra fazer hoje. Vou fazer um aborto, que é bom pra mim. Vou acabar com o meu útero, vou viver o resto da vida carregando uma culpa, um desespero, uma sensação de que eu não mereço viver, que eu sou uma criminosa, etc, etc. Ninguém, nenhuma mulher no mundo acorda e diz: menina, nada pra fazer, vou fazer um aborto. Então, quando o aborto chega na vida de uma mulher, ele chega no last chance, ou seja, ela já tentou de tudo. Ela já foi abortada como mulher, ela já foi abortada como cidadã, ela não decidiu isso da noite para o dia sozinha. Várias camadas de opressão e de ausência de suporte já existiram aí. Basta a gente lembrar do caso da atriz, da Carla, que seguiu com a gravidez após um estupro e ela doou a criança para a adoção, que é permitido no Brasil, e ela foi destruída e massacrada. Ou seja, a gente tem uma política social hipócrita em relação a isso. Então, assim, a mulher que é estuprada, que sofre uma violência e faz um aborto é criminosa, a mulher que, ok, eu vou segurar o barco e vou seguir os meus direitos e entregar a criança para adoção também é um demônio. Então, assim, a gente tem várias camadas aí. Só que a pergunta que me mandaram foi a seguinte: o que diz a constelação sobre o aborto provocado? E aqui a gente precisa fazer um parêntese muito grande. O crime é responsabilidade da justiça, tá? O crime é responsabilidade da justiça. O procedimento cirúrgico é responsabilidade da área da saúde, tá? Quando eu faço uma pergunta, como a constelação ver algo, eu já cometi um erro aqui, que é: a constelação não tem o papel, como nenhum processo terapêutico, tem o papel de determinar algo. O papel da terapia, o lugar terapêutico, o setting terapêutico é um lugar de acolhimento, não é um lugar de julgamento ou de doutrinação. Quando eu digo que a constelação determina que isso é crime, eu não estou mais trabalhando com processo terapêutico. Eu estou trabalhando com ideologia, com doutrinação. E o lugar o setting terapêutico não pode ter isso, é crime. Nenhuma terapia pode ter isso. Se vem uma mulher para mim com uma queixa de que ela fez um aborto ou que ela fez vários abortos, não é minha tarefa como terapeuta julgá-la. Se ela cometeu um crime, é tarefa do Ministério Público. Se ela tem questões com a sociedade, é tarefa do Ministério Público. A minha tarefa como terapeuta é acolher ela e ver qual é a necessidade dela, como é que ela vai se organizar, porque ela vai carregar isso o resto da vida. Então, quando alguém me pergunta como a constelação vê isso, eu volto a dizer: a constelação no Brasil virou seita. Virou seita. Porque eu posso ter essa determinação dentro de um processo religioso, por exemplo. Eu posso fazer parte de uma religião e a religião ser contra o divórcio, ser contra o aborto, ser contra isso, ser contra aquilo. Pronto. Mas eu estou falando de uma religião. Para eu entrar lá, ok, eu vou seguir regras. E tá tudo bem, cada religião vai ter a sua doutrina. Quando eu falo de processo terapêutico, isso não pode acontecer. Quando eu falo de processo terapêutico, eu estou cometendo o crime de condenar alguém onde eu não tenho essa autoridade. Onde a minha tarefa, a minha função aqui não é essa, tá certo? Quando, por exemplo, um paciente vem para mim, um cliente vem para mim, e ele confessa um crime, ele diz que cometeu um ato de alguma coisa, é minha obrigação terapêutica fazer a denúncia anônima, beleza? É minha tarefa fazer a denúncia anônima em caso que o cliente me faça uma denúncia de crime dentro do setting terapêutico, beleza? Então percebe que a gente precisa clarear os papéis. Sempre que alguém me pergunta como a constelação vê isso, eu estou tratando a constelação como uma religião, como uma seita, como um lugar onde
você tem que cumprir regras para participar. A constelação, ela é uma terapia dinâmica vivencial. Ah, Leiliane, mas não tem método? Tem método. Ah, mas o Hellinger não deixou o método, porque não foi ele que criou. Ele aprendeu métodos. Ele aprendeu métodos de terapia sistêmica familiar com a Virginia Satir, com a Escola de Palo Alto, com a Ruth McClough, acho o nome dela, com várias pessoas. Ele aprendeu métodos e aplicou, certo? Aprendeu as lealdades invisíveis com o Naj, aprendeu várias questões. Então, quando a gente fala de metodologia terapêutica, qualquer metodologia terapêutica, ela tem um pressuposto inicial que é acolhimento. Se eu não estou capaz de acolher alguém, porque isso mexe com os meus valores, eu preciso encaminhar essa pessoa. Mas eu não posso me valer do que um homem um dia disse, porque ele é alemão, porque ele é religioso, porque ele tem as questões dele. Ele disse algo, ele tem direito de acreditar nisso, mas ele não pode trazer isso como um pressuposto terapêutico para dentro da prática terapêutica, tá certo? Eu posso, dentro da minha crença, dentro dos meus valores pessoais, ser contra o aborto, ser contra o divórcio, ser contra isso, ser contra aquilo, beleza. Na minha profissão como terapeuta, esse não é o meu lugar. Se eu não tiver distanciamento para trabalhar isso, beleza, eu vou encaminhar para outra pessoa porque bateu no meu limite. Bateu no meu limite. Eu, por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres vítimas de violência, né? Mas eu não trabalho com o abusador. Bate no meu limite, eu encaminho para outra pessoa. Mas alguém tem que atender esse cara. Eu tenho que ter ali um acordo, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão que é muito polêmica do aborto, a gente tem várias camadas. Porque o aborto em nenhum lugar do mundo é proibido, ele é pago, tá certo? Em qualquer lugar do mundo, se você tiver dinheiro, você faz um aborto sem nenhum problema. Eu tenho várias amigas, classe média alta, que tá com 15 anos indo pra Disney e descobriu que tá grávida do namorado. Não, filha, é uma escolha difícil, mas a mamãe tá aqui com você. A gente tem que pensar no futuro, isso vai atrapalhar o seu futuro. E tá lá no hospital, com a mãezinha do lado, com as amigas, e ninguém tá falando de crime aqui, tá todo mundo bem, tá certo? Quando a gente muda a classe social, aí já é outro esquema, tá certo? Já é outro esquema. A gente precisa trazer os recortes sociais, porque a gente tem uma coisa chamada gravidez social. O que é uma gravidez social? Quem vai trabalhar? Ela não sabe que está grávida, ela não sabe nem que está sendo abusada. Quando é que a gente vai descobrir essa gravidez? Quando ela aparece. A gravidez social é quando a barriga aparece. Por isso que você vai ver que em casos de estupro de menores, a gravidez é descoberta tardia, certo? Ah, Leiliane, o aborto é a melhor opção? Eu não estou aqui para julgar, tá certo? Não estou aqui para ajudar. O aborto nunca é a melhor opção para ninguém. Todo mundo vai carregar o peso dessa decisão. O médico que faz, a mulher que teve que interromper a gravidez, etc. Só que a gente precisa calcular o seguinte, se isso está botando em risco a vida da criança, se essa gravidez tem continuidade, tem vários fatores a serem abordados, que a gente precisa falar de política pública. E não é o meu papel como terapeuta. No momento que eu acolho essa menina, independente da história dela, do que aconteceu, a minha tarefa como terapeuta é acolhê-la. E dentro de uma terapia vivencial sistêmica, como é a constelação, eu preciso de novo acolher como é que ela se organiza dentro dessa dinâmica. Porque a terapia serve para isso, para eu me organizar com as minhas demandas, não para eu ser julgada ou condenada, tá certo? Então a gente vai trabalhar várias camadas nessa questão, tá certo? Para vocês terem ideia, quando eu estava na faculdade de psicologia, uma amiga nossa que trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo atendeu um caso de uma menina de 6 anos, 6 anos, anote, 6 anos, que ela foi fazer cirurgia de reconstrução vaginal, de tanto que ela foi violentada. E ela só foi levada para o hospital porque ela estava com uma hemorragia muito forte, a família ficou com medo dela morrer em casa e eles serem criminalizados. Mas se ela não tivesse com hemorragia, abafava o caso. Deixa assim, certo? Então, são várias camadas. A minha tarefa, eu trabalho com o quê? Com educação, tá? E trabalho com terapia. Essa é a minha formação. A minha tarefa como educadora é trabalhar a educação dentro das bases educacionais do país que eu vivo e trabalhar a terapia dentro dos processos de acolhimento e das minhas possibilidades. A minha tarefa não é estar determinando o que o outro fez como certo ou errado. Isso é papel da justiça, da sociedade, de outras instâncias, tá? Quando eu me acho no direito
de dizer a alguém o que está certo e o que está errado, porque eu aprendi com alguém, com algum teórico, eu já não posso utilizar isso como terapia e nem posso utilizar isso com a nomenclatura sistêmica. Por quê? Porque a abordagem sistêmica ela nem é linear nem é dual. Tá? Então, se eu tenho um pensamento linear, se eu tenho um pensamento dual, do certo e do errado, de onde eu sou, né, o autor, eu sou o dono da verdade, você tem que obedecer à minha verdade, seguir os meus princípios, o nome disso já não é processo terapêutico, é doutrinação. Isso pode acontecer com qualquer teoria, tá certo? Agora, se isso acontecer, qual é o problema disso, Leiliane? Má formação. Má formação. As pessoas não foram formadas, né? Eu escuto muito isso quando as pessoas vêm estudar constelação comigo, elas dizem, mas não foi o Hellinger que criou? Não, o Hellinger não criou nada. Hellinger não criou nada. Ele incluiu alguns modos dele, porque cada terapeuta tem o seu jeito de trabalhar. Mas a terapia sistêmica, familiar, com representação, com diálogos, com interação, ela já existia, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém inventou a roda aqui não. Ninguém desceu da montanha com os 10 mandamentos. Ah, mas as leis sistêmicas já existiam. Os estudos de abordagem sistêmica já existiam. Tanto na mão do Bowen, como na mão do Bertalanffy, como em várias. Até ela chegar dentro da abordagem sistêmica. Então, para a gente descrever algo como uma terapia sistêmica familiar, tá? Para eu descrever algo como terapia sistêmica familiar, eu preciso entender do que são pressupostos terapêuticos, do que é abordagem sistêmica e de como se trabalha com família. Se eu não sei esses três, o que eu sei é doutrinar pessoas dentro de, sei lá, um pacote de 10, 15 frases que eu decorei, que tem até carta pronta, né? Para você fazer. E isso não é processo terapêutico. Isso é loucura. É loucura. Ah, Leiliane, mas o curso que eu fiz era vivencial, eram dinâmicas. Eu passei 2 anos vivendo constelações. Meu amor, você passou 2 anos fazendo vivências. Você não tem base, você não sabe onde começa, onde termina, para onde vem, para onde vai. Por que se faz isso? Por que se faz aquilo? Por que não se pode? Qual é o código de ética que rege esse procedimento? Tem código de ética para terapia sistêmica familiar? Sim. Acho que anteontem eu traduzi na supervisão de constelação. Traduzi da Universidade do Chile até para as meninas, porque eu estudei no Chile também, né? Então, assim, nada vem do nada e nada é terra sem lei, tá certo? Quem trabalha com terra sem lei é irresponsável. Tudo bem, o mundo tem irresponsável em qualquer profissão, tá? Vivência, estar em vivências, estar com um grupo, conversar é ótimo, é maravilhoso. Mas você, para ser um profissional, você precisa de base, de estrutura, tá certo? Quando eu comecei a ensinar constelação, eu tive que estudar muito. Eu fiz especialização, fiz mestrado, não sei o quê. As pessoas não gostavam de mim. Continuam não gostando. Dizem, porque você não gosta do Hellinger. Porque você acha que o Hellinger não é suficiente. Você tem que se resolver com seu pai. Você tem que se resolver com o masculino. Eu digo, gente, por quê? Porque o olhar, o jeito com que a constelação chega no Brasil e que ela é praticada é um jeito idólatra. O Brasil é um país idólatra. Seja para a política, seja para os artistas, seja para qualquer coisa. Então, o olhar idólatra não deixa você ver as coisas como elas precisam ser vistas. Então, quando eu comecei a ensinar, por exemplo, eu parei de dar aula de boneco. Não dou mais aula de constelação de boneco. Por quê? Porque as pessoas têm um pensamento enrijecido de que trabalhar com boneco é eu ler o campo para o cliente. Oi? Oi? Como que eu vou ler campo, gente? É tarô agora? Não existe. Não existe, é outro processo. Por quê? Porque a terapia lúdica com bonecos já existia. Virginia Satir já fazia isso. Já existia a montagem da família. Quando eu escolho, se trabalhava com bonecos temáticos, né? Eu trabalho com boneco temático até hoje. Quando eu escolho um palhaço para o meu pai, quando eu escolho uma bruxa para minha mãe, quando eu escolho uma criança para mim, mas eu sou adulto. Então tem essas questões. Eu vou ler campo. Se você vai ler campo, sinto muito, faltou a aula 1. Aula 1. O observar fala do observador, não do observado. Ou seja, o que eu vejo são as projeções das minhas possibilidades e experiências de vida. Eu não vejo a vida do outro, gente, isso é loucura. Se eu tivesse sido assaltada por um homem cabeludo quando eu tinha 5 anos, cada vez que eu esbarro com um homem cabeludo, essa memória vem. O meu olhar para um homem cabeludo não está livre, está contaminado, tá? Então, assim, a gente precisa entender dessas coisas. Quando eu comecei, eu fui extremamente apedrejada. Porque as pessoas só diziam que eu não gostava do Hellinger. Porque o Hellinger não é suficiente. Porque o Hellinger diz, gente, o Hellinger não é Deus. Eu adoro ele, eu acho ele maravilhoso. Inclusive, na supervisão, eu trouxe várias citações de livro dele. Agora, existe um inconsciente coletivo também, um mau hábito de quem trabalha com constelação, que é comprar livro e botar na estante. Porque quando eu chego nas formações, que até hoje eu estudo, até hoje eu faço formação de constelação.
Quando eu chego nas formações, as pessoas não sabem o nome do livro, ou compraram, nunca leram, não sabem o que é fenomenologia, não sabem o que é abordagem sistêmica, não sabem o que é terapia sistêmica familiar e estão fazendo constelação. Gente, vocês estão fazendo tudo errado. Sinto muito. Sinto muito. Porque não tem como eu fazer um bolo se eu não souber a diferença entre manteiga, margarina, azeite e gordura hidrogenada. Não tem. Simples assim. Não tem como eu fazer uma coisa, qualquer coisa, se eu não tiver a estrutura, se eu não tiver a base. Se eu não souber que tem que misturar, tem que cozinhar. Entende? Então, enfim, são várias camadas. A gente começou falando de aborto, como a constelação vê o aborto. A constelação não tem que ver nada. A constelação não tem que ter opinião rígida sobre nada, porque nenhum processo terapêutico pode ter. Tá certo? Se eu tenho uma cliente que viveu, infelizmente, essa experiência, a minha tarefa como terapeuta de qualquer abordagem, é acolhê-la. Se a minha cliente confessou um crime, a minha tarefa terapêutica é acolhê-la do mesmo jeito e denunciar, fazer a denúncia para a polícia, para o Ministério Público, o que for. Não é minha tarefa julgá-la nem dizer para ela certo ou errado o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, tá? Você saber onde é que a gente tá nessa história. Quem sou eu no miolo do bolo, beleza? Mandem um assuntinho, perguntinha. Eu gosto quando vocês mandam perguntinha. Eu arrumei um trabalho bom. Of zeg ik dat ik een beetje fout heb gedaan? Een beetje fout, Dan sim. maakt het daar niks uit. 2 de menor que falam holandês da Holanda pra eu cuidar. Bonito, né? Né? Arrumei o que fazer. A menina também, tô preparando pra fazer um curso com você. Vai já ter a turma do Além de Best, eu vou já abrir, tá? Eu coloquei o nome do curso Constelações Além de Best pra deixar claro que eu não vou ficar repetindo o que o Best já disse. O que o Best disse tá gravado, tá escrito. Não precisa de ninguém para repetir, me poupe. Além de Best é justamente você conhecer as estruturas, as bases, para que você possa trabalhar com terapia, não com loucura, não com doutrinação, tá? Mas enfim, né? O povo diz que eu sou chata, tá tudo certo. Eu gosto de ser chata. Eu gosto. Sabe por quê? Eu vejo você faz parte. Vamos embora, que eu tenho que mandar os arquivos do pessoal da supervisão. A gente fez supervisão esses dias, a supervisão ainda está rodando. A gente fez imersão agora no carnaval, supervisão de terapia sistêmica, de constelação. E um dos depoimentos que a menina falou foi: eu não avancei nas constelações porque eu não tinha base. Não tinha base. Agora eu entendo que eu não avancei, que eu tinha medo de fazer, porque eu não tinha base, porque eu não entendia as coisas. É assim. Uma pergunta simples que eu tive na supervisão foi que uma das alunas perguntou assim: Leiliane, eu nunca entendi essa história de a vida te trata como você trata a sua mãe. Né? Eu nunca entendi isso. Por quê? Porque eu estou falando de uma parábola, estou falando de uma metáfora. Então eu preciso explicar. E aí ela falou: mas você pode explicar para mim? Eu digo: explico para você sem nenhum problema. Por que a vida te trata como você trata a sua mãe? Porque a sua relação basal, a relação inicial que você conhece, é a relação que você tem com a sua mãe. Certo? É o primeiro ser humano que você vai desenvolver uma relação. Ponto. O que é que você vai fazer? Você vai migrar essa relação para todas as relações que você tem. Até uma certa idade. Não o resto da vida, mas até uma certa idade. Só que quando eu trato a minha mãe com ignorância, ela continua sendo minha mãe. Então ela segura a barra. Quando eu trato a minha mãe com desaforo, ela é minha mãe. Ela segura a barra. Quando eu minto para minha mãe, ela é minha mãe. Ela segura a barra. Quando eu migro essa relação para o mundo não é minha mãe. Então, quando eu minto no mundo, eu tomo uma paulada. Quando eu sou grosseira no mundo, eu tomo outra paulada. Quando eu sou estúpida no mundo, eu tomo outra paulada. Então, o mundo está me mostrando como é que eu trato a minha mãe. Entende? Então, quando eu digo a vida te trata como você trata a sua mãe, é porque dentro da relação com a sua mãe você não vai ter essa consciência. Mas se você olhar para o mundo, você vai perceber como é que do jeito que o mundo está te tratando, é exatamente o jeito que você trata a sua mãe, não percebe. Entendeu? Então, assim, eu gosto do Hélio, gosto das coisas. Tem muita coisa que ele diz que é legal, tem umas coisas que ele diz que não são terapêuticas, que não podem ser levadas para dentro de um processo terapêutico como qualquer pessoa, tá? E principalmente se tratando de um estrangeiro, tá? Principalmente se tratando de um estrangeiro, porque a visão eurocentrista é uma, a visão latino-americana é outra, a visão sociocultural é totalmente diferente. Então, a gente precisa fazer todos esses recortes quando a gente vai trabalhar com terapia, beleza? Tem outro recorte, agora eu esqueci. Esse menino fica falando holandês na minha cabeça, tem que traduzir. Aí agora eu esqueci o que eu ia dizer. Deze handschrift. We hebben ander immer met water van. Ok? Geen probleem. Kan je deze utiliseren ook.
Pronto, aí eu esqueci o que eu ia dizer. Por quê? Porque meu neurônio é um só. Não tenho mais idade. Tô velho. And this is for it. Deze en hebben ook in bed. Ja. Ja, en die cleanen dus. Geen probleem, oké? Omdat ik moet dit chichi clean. Vamos embora.